Tem vários filmes que os especialistas em cinema, críticos e até os próprios diretores, roteiristas consideram o melhor filme de todos os tempos. Entre eles Cidadão Kane, 2001, Poderoso Chefão e vários outros. Só que tem um filme que ele é melhor do que todos esses. Ele é o melhor filme de todos os tempos. Nenhum filme consegue superar ele. Ele só tem um problema, um pequeno problema, muito pequeno. Ele nunca foi feito. Bem, antes da gente falar sobre o filme em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre o diretor. O cineasta que vem lá do Chile, o Alejandro Jodorowsky, já tinha feito alguns filmes na carreira dele, mas só um dos filmes tinha bombado bastante. E por causa desse sucesso desse filme dele, o Jodorowsky foi convidado por um produtor, o Michel Seydoux, eu não sei pronunciar, o cara é francês. Ele foi convidado para conversar um pouquinho com esse produtor, e chegando lá, esse produtor ele fez uma oferta pro Jodorowsky. O produtor tinha gostado tanto, mas tanto do filme desse cara, que ele chegou pro Jodorowsky e falou: eu vou produzir um filme seu, não importa o assunto que seja, você pode escolher o tempo e fazer o que você quiser, só me diz aí o que você quer fazer que eu vou te pagar. E aí o Jodorowsky foi, pensou um pouquinho e falou pra ele exatamente essa palavra: Duna. Pra você que não sabe, Duna é um livro de ficção científica escrito pelo Frank Herbert e é um dos livros mais aclamados desse gênero, considerado um dos melhores de todos os tempos. Só que tem um pequeno probleminha aí. O Jodorowsky nunca tinha lido Duna na vida inteira dele. Ele disse que ouviu um amigo falando sobre esse livro, ele achou interessante e tal, e por causa disso ele soltou isso, do nada. E cara, esse pequeno momento mudou totalmente a vida do Jodorowsky. Depois disso, o produtor aceitou a proposta dele e alugou um castelo pro Jodorowsky ir pra lá, ler o livro e escrever o roteiro desse filme que ele ia fazer. Na verdade não é muito importante saber sobre o livro, porque o que o Jodorowsky fez foi pegar uns pequenos detalhes ali do livro, a história de uma forma geral, e transformar numa outra história totalmente diferente, totalmente transcendental, uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Enfim, depois de meses, o Jodorowsky terminou de escrever o roteiro dele, e aí ele foi em busca das pessoas que iam ajudar ele a fazer esse projeto. Essas pessoas ele chamava de guerreiros espirituais. Esse diretor é um cara bem espiritual e ele queria pessoas que fossem fazer aquilo com amor, que fossem fazer aquele filme com a maior qualidade possível, que as pessoas estivessem apaixonadas naquele projeto. Aí durante a busca dele, ele encontrou um cara que desenhava pra fazer os storyboards do filme dele, depois ele achou outro cara pra fazer os efeitos visuais e um monte de coisa. Ele foi procurando pessoas. Cara, a coisa mais louca desse filme é o tanto de gente foda que tava envolvida. Pra você ter uma ideia, o elenco ia ser composto pelo Salvador Dalí, o Mick Jagger e o Orson Welles. O Orson Welles é um diretor também de cinema que fez Cidadão Kane e é um dos caras que mais inspirou o Jodorowsky. Ele ia fazer parte do filme também, e a trilha sonora desse filme ia ser feita pelo Pink Floyd. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Cara, esse filme ia ser uma coisa absurda, absurda. O Jodorowsky tinha uma ambição gigantesca pra fazer esse filme. Ele tinha ideias, assim, que revolucionariam o cinema se o filme fosse feito. A primeira cena do filme seria tipo um plano de sequência, assim, do universo, que ia passando, assim, no universo, a galáxia, assim, várias galáxias, vários planetas, ia mostrar piratas espaciais combatendo as naves, e ainda avançando o plano, até que ia chegar num planeta, que é o planeta onde Duna se passa, ia chegar no personagem principal. Cara, o filme ia começar com um plano de sequência que é inacreditável até pros dias de hoje. Pros efeitos visuais de hoje em dia já é difícil fazer um plano desses. Ele queria fazer isso na década de 70, mano. Ele tinha umas ideias absurdas pros efeitos visuais desse filme. Tanto que o propósito dele era fazer um filme que fizesse com que o espectador se sentisse usando LSD, só que sem usar LSD. Ele queria fazer com que as pessoas ficassem malucas, como se estivesse usando droga, só que sem precisar disso. Isso sim, cara, é um negócio muito ambicioso. E ele pegou tudo que ele tinha preparado pro filme, todo o roteiro, os storyboards, as artes conceituais, e colocou tudo num livro. E começou a entregar esses livros para todos os estúdios de cinema. Indo de estúdio a estúdio, todos os estúdios não iam aceitando aquela proposta, não queriam fazer esse tipo de filme, achavam ambicioso demais, maluco demais, que não ia dar certo. Até chegou num estúdio que os caras gostaram muito da ideia. Eles falaram: cara, esse filme tem um potencial gigantesco, só que a gente não gosta do seu diretor. Eles achavam que o Jodorowsky era um maluco por causa dos outros filmes que ele tinha feito, que são filmes bem polêmicos, na verdade. E exatamente por isso eles queriam tirar o Jodorowsky do projeto e usar toda aquela história com algum outro diretor. E claro que eles não aceitaram. E bom, a história desse filme não é igual vários outros filmes que foram passando de estúdio para estúdio e enfim conseguiram ser feitos. Não é tipo um Star Wars, que foi pra Disney, a Disney não quis fazer, a Universal não quis fazer, até que chegou na Fox e a Fox fez. Simplesmente esse filme nunca foi feito. E tipo, eu não tô nem exagerando, cara. Essa é, sem dúvidas, tipo, a maior decepção da história do
cinema. As pessoas que faziam parte da produção diziam que esse filme ia ser mais revolucionário que 2001. E cara, 2001 é um dos filmes mais importantes, se não o filme mais importante da história do cinema. Outros também falavam que o filme ia ser Star Wars, só que antes de Star Wars, porque Star Wars ainda não tinha sido feito. E tipo, Star Wars revolucionou a indústria dos blockbusters. Todos os filmes que vieram depois meio que copiaram o estilo de Star Wars de fazer um filme grandioso, com efeitos visuais e tal. E tipo, imagina se Duna tivesse sido feito do jeito que o Jodorowsky queria. Cara, toda a forma como você assiste esse filme hoje seria diferente. O Jodorowsky tinha uma ambição de que esse filme ele seria tipo um profeta para os outros filmes, para os jovens, e os filmes iam ser revolucionados por causa de tudo que ele estava fazendo. Infelizmente não foi o que aconteceu, mas o mais incrível de toda essa história é que mesmo nunca tendo sido filmado o Duna do Jodorowsky, ele revolucionou o cinema. Existem várias ideias que estavam no livro lá do Jodorowsky que ele entregou para os estúdios que foram aparecer em outros filmes. Algumas apareciam em Star Wars, outras apareceram em Alien. E cara, isso foi influenciando muitos outros filmes. Porque, pensa comigo, se o filme influenciou em Star Wars, todos os filmes que foram influenciados por Star Wars também foram influenciados por Duna. Então se não fosse por Duna, esses filmes nunca teriam sido feitos. E outra, o filme influenciou Alien. Então tipo, se não existisse Alien, não ia existir Blade Runner. Se não existisse Blade Runner, também não ia existir Ghost in the Shell. E se não ia existir Ghost in the Shell, não ia existir Matrix. Cara, olha que coisa absurda. O filme, ele foi criando uma cadeia assim de revoluções no cinema, mesmo sem existir. Eu tô bem empolgado aqui, mano, porque é uma coisa inacreditável. O filme não foi feito e mesmo assim ele revolucionou tudo, a forma como a gente vê filmes. Enfim, depois que o filme foi cancelado, ele falou pra todo mundo envolvido que não ia acontecer mais, ele ficou triste o tempo, mas ele conseguiu se recuperar. Anos mais tarde, ele fez alguns quadrinhos, e nesses quadrinhos ele foi colocando as ideias que ele tinha pro filme. E uma coisa engraçada é que em 1984 foi feito um filme do Duna, baseado no livro, e o filme foi dirigido pelo David Lynch. E o próprio Jodorowsky, ele ficou com muito medo de que aquele filme fosse foda pra caralho, e não teria sido ele quem fez o filme. E ele não queria assistir, mas aí a família dele obrigou ele, nossa, vai assistir esse filme sim, vamos lá. Ele foi, levou ele pro cinema e ele ficou feliz pra caralho, porque o filme era uma merda, tá ligado? Enfim, eu te garanto, cara, se esse filme conseguiu inspirar uma leva de diretores, roteiristas, cineastas, sem nunca ter saído do papel, imagina se ele tivesse saído do papel. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando aqui, tem um documentário sobre o Duna do Jodorowsky, que o cara vai lá, entrevista o Jodorowsky, entrevista todo mundo que fazia parte da produção, e é nesse documentário que eu tô me baseando pra fazer esse vídeo. E cara, dá uma procurada aí, é um documentário muito interessante. Cara, se o Duna do Jodorowsky tivesse sido feito, ele seria, sem sombra de dúvida, sem tirar nem pôr, sem nada, ele seria com toda certeza o melhor filme de todos os tempos. Não tem como não pensar nisso. É só você assistir esse documentário e você vai perceber o quão o cara era apaixonado naquele projeto, quão as ideias dele eram fantásticas. Não tem como falar tudo aqui porque o documentário tem tipo 1h30. Eu só fiz um apanhado das coisas assim. Mas cara, assiste, porque esse filme ia ser a melhor coisa já feita na história do cinema. Infelizmente, não aconteceu.